Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito o vereador Paulo Glinski para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Amém. Amém. Estando presente a maioria dos senhores e das senhoras vereadoras, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, a realizar leitura do expediente de hoje. Expediente, ordem do dia de 8 de julho de 2019. Ofício número 60 de 2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, encaminhando a lista com as respostas aos pedidos de recurso e impugnação à candidatura a conselheira tutelar. Ofício número 66 de 2019 da ARES, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, em resposta ao requerimento número 558 de 2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 161 de 2019 do deputado estadual Valdir Vital Cobalcini, em resposta ao requerimento número 413 de 2019, de autoria de toda edilidade. Ofício número 147 de 2019 do gabinete do prefeito, convidando para a explanação do plano de contingência para inundações e deslizamentos que ocorrerá no dia 11 de julho de 2019. Projeto de lei número 69 de 2019, que dispõe sobre o consumo consciente e redução do uso de sacolas plásticas no município de Canoinhas, de autoria do vereador Célio Galeski. Projeto de lei número 70 de 2019, que concede alvará provisório de táxi, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Projeto de lei número 71 de 2019, que concede alvará provisório de táxi, de autoria do vereador Célio Galeski. Ordem do dia para a primeira votação. Projeto de lei número 22 de 2019, que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório de que trata o inciso 4º do artigo 41 da Constituição Federal, como condição para a aquisição de estabilidade pelos servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo do município de Canoinhas e da outras providências. Tribuna Livre, Priscila Cristine Damuros Soares, analista de negócios, setor de marketing da rede dos supermercados Bruda. Indicações. A indicação número 186 de 2019, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Osmar Liskovski, secretário municipal de Educação, considerando a indicação número 44 de 2019, da vereadora Mirim Maria Luísa, a possibilidade de realizar campanhas nas escolas para conscientizar os alunos e a comunidade escolar a jogar o lixo produzido no ambiente escolar nas lixeiras. Indicação número 187 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotili Roeder, secretário municipal de planejamento, considerando a indicação número 45 de 2019, da vereadora Milinha Evelyn Sim, a possibilidade de elaborar projeto de pavimentação asfáltica para a rua Tenente Januário de Assis Corte, no bairro Alto da Tijuca. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que se faz presente, um cumprimento muito especial à minha colega de trabalho por bons anos, né, Priscila? Ao Adriano, um amigo de muito tempo, internautas, imprensa, colaboradores, boa noite a todos. Essa minha indicação é uma indicação que, por si, ela já fala, é da vereadora Mirim Maria Luísa,
onde fala sobre no ambiente escolar o lixo produzido ser colocado no lixo, que isso seja mais divulgado e mais conscientizados aos alunos. Então, essa indicação não é minha, eu só estou repassando ela, senhor presidente, direcionando, então, à Secretaria da Educação e também ao seu prefeito municipal, para que essa solicitação da vereadora Emirim chegue até o conhecimento do Executivo Municipal. E ela está vindo no momento em que vamos falar, né, sobre o meio ambiente, sobre o uso das sacolas que hoje se utiliza muito nos últimos anos nos nossos supermercados, no comércio de uma forma geral. Embalagem essa que vem prejudicar o meio ambiente e que precisa ser debatido, sim. Em alguns municípios, em alguns estados, já vem sendo feito esse trabalho já há um bom tempo, alguns já chegou a ser implantado e retroagiu, e assim as coisas foram andando. Mas é um trabalho de conscientização, que com toda certeza, Priscila e Adriano, vocês que são do ramo do supermercado nos dias de hoje, que com certeza seria muito benéfico ao supermercadista, mas muito mais ao meio ambiente, com toda certeza, né? O meio ambiente agradece isso. Mas, porém, um trabalho de conscientização às pessoas, àqueles que usam, porque a gente acaba acostumando a pegar aquela sacolinha e colocar na lata de lixo e fazer uso dessa sacolinha. Normalmente você não joga por jogar ela fora, normalmente você acaba até reutilizando ela por mais uma vez e depois essa sacolinha acaba indo parar no lixo tratado, o lixo que é coletado na cidade, né, na sua grande maioria. Mas nem todos fazem isso. Então, esse é uma situação que precisa ser realmente debatida, precisa ser realmente conscientizado a cada cidadão. E precisa começar pelas escolas, pelos pequenos, né, para que isso, daqui a algum tempo, nós tenhamos essa consciência e essa conscientização. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguma inscrição? Vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras Camila e Thelma, nobres colegas vereadores, a Priscila, o Adriano, o Cláudio, sim, sempre nos prestigiando, os colaboradores da casa, a imprensa, os nossos internautas, enfim. Parabenizar a atitude da vereadora Mirim Maria Luísa, assim como da Evelyn, sim. No caso da Maria Luísa, a questão do lixo. Realmente, a gente vê quem não cuida do lixo na escola, não cuida do lixo na rua. Essas campanhas de conscientização, cidade limpa, lixo no lixo, reciclagem de lixo, nós precisamos fazer. A quantidade de lixo que a gente vê jogado na rua, que a gente se decepciona o que nós estamos formando nas nossas escolas. Porque quem joga lixo na escola vai jogar na rua também. E eu fico muito triste com isso, até porque outro dia eu sou mais ou menos parecido com o vereador Coronel Mário. Se alguém sentar na praça com o pé em cima do banco, eu vou sentar do lado também. Eu aprendi isso consigo, porque o banco é para a gente sentar corretamente para que ele tenha uma vida útil muito longa e que outras pessoas também possam aproveitar disso. Pessoas que às vezes jogam lixo no chão. Outro dia, alguém jogando as sacolas, eu pedi para... Eu falei, olha, a senhora deixou cair uma sacola e tal. Não, é lixo mesmo. Eu falei, mas ali na frente tem uma lixeira. Ué, mas a cidade não tem gari? Eu falei, não, os garis já passaram aqui hoje de manhã, então o lixo vai ficar aqui até no outro dia de manhã. E vai para onde? Para a Boca de Lobo, enfim. E nós temos que fazer campanhas mesmo em relação a isso. Assim como intensificar, talvez, até das bituqueiras que o pessoal da juventude fez, junto com o pessoal do CRAS, aquelas portas bituqueiras e colocaram em vários locais da cidade. Lá no escritório nós colocamos 2, e eu vi que foi colocado no Banco do Brasil e vários locais. As pessoas estão próximas, jogam a xepa do cigarro no chão. Eu fico muito triste com isso, porque a gente sabe o dano disso para o meio ambiente. E ela está de parabéns. E em relação à Evelyn, a questão do projeto de pavimentação asfáltica lá para Tenente Januário de Ciscorte, de fato, seria importante que o prefeito desse uma atenção, porque aquela rua realmente ela precisa de um cuidado. E seria o projeto, e na próxima oportunidade a gente poderia pedir a execução também do projeto,
para que aquela rua tivesse a pavimentação asfáltica, que seria muito importante lá para o bairro Alto da Tijuca. Obrigada, senhor presidente. Mais alguma inscrição? Sim, o vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente que nos dão a honra e o prestígio, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Eu só gostaria de manifestar duas respostas de requerimento que eu recebi, uma do deputado estadual Silvio Drevik e outra no dia de hoje do deputado estadual Valdir Cobalcini, que ambos encaminharam indicações ao governador do estado, também ao comandante-geral, em apoio a uma solicitação, um requerimento que eu fiz para a instalação de uma escola cívico-militar em Canoinhas. Eu recebi a resposta do comandante-geral, que hoje também responde pela pasta da Secretaria de Segurança Pública, descrevendo a questão da dificuldade, vereadora Camila, para a instalação de uma escola como ocorre o Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que é gestão 100% plena da Polícia Militar. Agora, as escolas cívico-militares existem projetos pilotos e estamos recebendo apoio nesse sentido. O Comando-Geral está bastante propenso também a instalar em outros municípios e com o apoio dos deputados, reitero mais uma vez o agradecimento aos senhores deputados Valdir Cobalcini e Silvio Drevik, inclusive suplente, mas ocupou a tribuna da Assembleia para fazer essa manifestação, extremamente importante. E também, vereadora Norma, vereador Vilmar, falaram na questão do lixo. Eu vou fazer uma referência elogiosa, inclusive eu sou da APP do Colégio João José de Souza Cabral. Nesse final de semana teve a festa julina do colégio. Eu trabalhei lá também distribuição auxiliando lá a direção de forma voluntária na distribuição de bebidas, de refrigerantes, enfim. E um fato que me chamou bastante atenção é que o quantitativo de lixo, dada a grande quantidade de pessoas no pátio, era bastante pequeno. Eu acho que nós estamos numa revolução silenciosa por parte de crianças, de adolescentes, tá? De ter mais conscientização com relação a depositar o lixo no lixo, digamos assim. Em contrapartida, eu recebi uma informação de uma determinada universidade, depois de uma festa lá, totalmente suja, com lixo no chão. Agora me chamou a atenção e eu fiz até essa menção durante a festa, que eu vi pouca concentração de lixo jogado no chão. Isso realmente é muito importante. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguma inscrição? Vereadora Camila Lima. Com a palavra, a vereadora Camila Lima. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras, comunidade presente, internautas, funcionários dessa casa. Eu, da mesma maneira, gostaria de parabenizar o vereador Célio Galeski pelo seu projeto de redução de sacolas plásticas no município de Canoinhas, o consumo consciente. Há vários dias eu fiquei pensando em promover alguma coisa assim, na questão de cobrar multa mesmo, para quem leva, ou cobrar uma taxa. E é uma solução impopular. Para todas as pessoas que a gente conversa, é um assunto assim, não, isso não vai dar certo. Então, assim, a gente, conversando com as pessoas, a gente fica um pouco assustado que não tem essa conscientização, que começa nas escolas. Então, eu gostaria de lhe parabenizar pela coragem de colocar esse projeto. Hoje, em alguns municípios, ele já é criminalização, as pessoas já pagam multa por jogar os lixos, as bitucas de cigarro, e o problema é apenas a fiscalização. De resto, a gente pode fazer, tirar uma foto do celular, denunciar a pessoa, mas como não tem ainda uma lei que prevê isso, então vamos aos poucos nesse consumo consciente. Parabéns, presidente dessa casa. Seria isso. Mais alguma inscrição? Nenhuma. Vereadora Camila, sei que foi lido um projeto de lei para poder prosseguir nessa casa, ter os trâmites, se faz necessário que o vereador assine o projeto de lei. Mas a senhora sabe que esse projeto de lei não é de iniciativa minha, eu apenas encampei o projeto.
adotei o projeto por entender da sua importância, né, nesse momento, mas o projeto é da Priscila, né, tanto que ela vai apresentar aqui na tribuna, né. O vereador Coronel Mário sempre faz uma fala de que nós não precisamos ser mentes brilhantes, né, basta que nós, né, possamos ouvir a comunidade e, quando tem coisa boa, trazer também para essa casa, né. Então, vereador Coronel Mário, o que a gente está fazendo nesse momento, né, por entender que esse projeto é interessante, é viável, ele é, eu diria, de suma importância até, é que nós, Priscila, estamos adotando esse projeto de lei, né. Por certo, esse projeto de lei não é meu, né, mas precisa que, para ter a tramitação, né, um vereador subscreva, e nesse caso fui eu que subscrevi. Eu também quero aproveitar aqui, nesse momento, né, está sobre as nossas mesas um presente da nossa assessora Marli, né, para cada vereador, que é um modelo de sacola, que a ideia nesse projeto de lei é também ser utilizado um modelo como esse, né, que é reciclável, retornável, no caso, retornável, né, para que as pessoas possam, ao ir ao supermercado, levar esse é um dos modelos de sacola, né, para que seja evitado, então, aquele número excessivo de sacolas que plásticas, né, que normalmente a gente leva para casa. É óbvio, e hoje ainda ao meio-dia comentava isso em casa, porque vai fazer falta aquelas sacolas. A gente tem o hábito, né, de usá-las para colocar o lixo. Porém, a gente está contribuindo, de certa forma, né, não está contribuindo, está agindo contra o meio ambiente, né? Essa é a ideia. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade. Vamos ter que adquirir saco plástico para a questão da colocação de lixo, mas vai reduzir, né, o uso dessa sacola. E eu sei que a Priscila vai explanar, né, de maneira bem clara com relação ao projeto de lei, mas eu só quero fazer a leitura do artigo 4º. Os estabelecimentos comerciais em que trata o presente lei poderão fixar placa informativa em lugar de destaque com os seguintes dizeres: sacolas plásticas convencionais usadas inadequadamente no meio ambiente levam mais de 100 anos para se decompor. Colaborem descartando-as em locais apropriados e use sacolas reutilizáveis. Então, isso é para, de fato, já foi dito aqui, o vereador Márcio Dossi já falou, despertar a consciência da população com relação ao meio ambiente. Nós precisamos fazer algo, nós não podemos deixar para os outros fazerem, né, vereador Coronel Mário. Nós temos que ter essa iniciativa. Então, por conta disso, Pri, nessa conversa em que a assessoria dessa casa, e aí os créditos também são para a assessoria da casa, para a Camila, para a Marli, para a Jaque, para o Daniel, enfim, para as pessoas que se empenharam na busca de outros exemplos, né, até em outros estados, no Rio de Janeiro, né, a Pri vai falar isso, mas já há uma lei que já está sendo utilizada, né? Então, eu quero também agradecer a todos os que se empenharam para que nós pudéssemos ter esse projeto de lei 69, que vai ser encaminhado para as comissões e posteriormente analisado pelos colegas vereadores, né? Se houver alguma necessidade até de melhoramento do projeto, com emendas, isso tudo é bem-vindo. Eu quero agradecer aqui, né, o Adriano, né, que acompanha a Pri, o Andrei, que é um dos responsáveis pelo transporte do município, transporte de pacientes do nosso município. E hoje, senhores e senhoras vereadoras, né, chegou o último carro daqueles 2 que nós repassamos o dinheiro para o Executivo, para a compra, que é um Polo e uma Spin. Eu creio que nesses próximos dias, vereador Paulo Glinski, será feita a entrega desses veículos, e que eu espero que de fato seja utilizado. Sempre é bem utilizado, Andrei, mas com aquela condição que nós havíamos acordado entre os colegas vereadores, a secretária de Saúde e o senhor prefeito municipal. Agradecer também aqui a presença do Cláudio, sempre presente nas sessões, o Paulo Drachinski, nosso colega e servidor público, o Silano,
Enfim, a todos presentes. Mais alguma inscrição? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicita a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Também não. Então, nesse momento, com alegria, eu convido a senhorita Priscila Cristine Darmório Soares a utilizar a tribuna para falar sobre o consumo consciente e o projeto de redução do uso de sacolas plásticas. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente Célio Galeski, em nome dele todos os demais vereadores. Para nós é uma alegria estarmos aqui compartilhando um projeto que nasceu no coração da Rede Bruda. Eu gostaria de pedir isto. O Bruda ele tem um propósito que é inspirar o desenvolvimento integral hoje para as futuras gerações. Então, o que nós entendemos? Que, como uma empresa, nós temos a responsabilidade e a capacidade de agir em todas as esferas da sociedade, né? Que são as esferas sociais, a econômica, a pessoal e a ambiental. E o projeto Sacola Zero, como todas as ações, ela vem do nosso propósito. Por quê? A redução, o nosso objetivo é sacola zero, né? Realmente não fornecer a sacola plástica no limite final, mas existe um processo para isso, há uma fase de conscientização, então é nisso que nós desenvolvemos o projeto. Por quê? Porque ele beneficia a sociedade, nós como cidadãos, né, usufruindo de um meio ambiente adequado, a questão econômica, que como o senhor compartilhou, existe um gasto excessivo, muitas vezes inconsciente, de sacolas, desnecessário. Pessoal, porque isso estimula o cidadão a pensar diferente, a pensar fora da caixa, né? Eu posso dar um destino correto para o meu lixo, eu posso escolher a melhor capacidade para gerenciar o meu material e, principalmente, o ambiental, né? Nós entendemos que nós pensamos globalmente, ou seja, nós pensamos no planeta Terra, nós pensamos nas gerações futuras, então nós agimos localmente. É pensando no todo que nós agimos local. Então, é isso que nasceu o nosso projeto, né? O objetivo, então, é inspirar o uso consciente de sacolas plásticas, oferecendo alternativas para o cliente, armazenar compras ao ponto de zero oferecimento de sacolinhas, porque simplesmente não podemos restringir o uso e não oferecer, conscientizar e oferecer uma segunda opção. Então, nós já estamos dando andamento nesse projeto na Rede Bruda, e é com alegria que nós compartilhamos que 50% do consumo já foi reduzido, com pequenas ações internas que foram inspirando externamente os nossos clientes. Então, a conscientização do impacto ambiental, compartilhamos através das nossas redes sociais e principalmente com os clientes, o quanto o plástico ele impacta, né? A exemplo disso, nós temos o canudinho, que foi aprovado pelos senhores vereadores, que muitas pessoas podem achar que é uma pequena ação, mas isso representa muito mais, né? Você traz a consciência e a medida de lei faz com que isso seja aceito pela população e seja adequado. Então, essa consciência ela é fundamental. Nós temos um passo que estamos em desenvolvimento, que é a Ecobag Bruda, né? Comercializar a preço de custo e como brindes, enfim, outras alternativas para que estimule o cliente a utilizar a sacola retornável. Porque talvez muitas pessoas tenham em casa essa sacola, mas não tenham o costume de utilizar. Então, trazer à memória a importância, o quanto que isso impacta. Se você utiliza uma sacola retornável, você economiza de 6 a mais sacolas plásticas. Então, olha o quanto que em uma compra, são milhares de pessoas que passam em um supermercado, o quanto você utilizando essa sacolinha, você já reduz, né? Nós temos uma campanha, eu vou mostrar mais à frente nas nossas sacolas, de uma mensagem de ambiental, que é reduzir, reutilizar e reciclar, para trazer a consciência, porque às vezes você está ali, você olha para a sacolinha,
E até foi isso que despertou nos vereadores mirins, né, a Marli nos passou, essa mensagem de consciência. Então, em todos os veículos de comunicação onde a gente pode inserir, divulgar isso. E aí que eu parabenizo a atitude e o quanto é importante nas escolas isso ser inserido, políticas de conscientização para as crianças, porque elas influenciam os pais, né? Nós percebemos isso no supermercado, nas nossas próprias famílias, o quanto que a consciência do jovem e da criança transforma a opinião de compra, o hábito de consumo da família. Então, isso é muito importante. Nas lojas, nós oferecemos caixas de papelão, nós já damos o destino correto para o nosso material reciclável, mas reaproveitamos caixas que utilizamos para reposição. Então, o cliente tem a oportunidade de estar levando muito mais materiais do que acondicionaria em sacolas plásticas e não está tendo tanto impacto ambiental. Uma medida que nós tivemos também, que foi a redução das sacolinhas por unidade pelas lojas do Bruda. Então, um exemplo, nós temos um recurso de R$100 mil. Você vai gastar o necessário. Eu vou gastar os R$100 mil, né? É o que eu tenho disponível. Então, se nós delimitamos o recurso, por exemplo, R$50 mil, você vai utilizar o seu orçamento conforme aquilo. Então, nós fizemos isso com as sacolinhas para as unidades, para que elas gerassem conscientemente, internamente, essa questão da consciência de utilizar na loja a sacolinha. Porque 80% vem do empacotador, né, do auxiliar de frente de caixa, mais conhecido como empacotador. É ele que vai acondicionar muitas vezes o material, então ele precisa estar conscientizado. Então, nós fizemos um trabalho de conscientização interna e estimamos, né, esses processos para que cada vez mais seja reduzida essa sacolinha. Então, onde que nós conscientizamos isso? Onde que nós estamos agindo, né? Nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, internamente, através de banners, na nossa rádio interna, nas sacolinhas. E, principalmente, um fator que é fundamental, que são as pessoas, que é a integração entre funcionários, entre fornecedores, os treinamentos, a abertura para campanhas em escolas. Isso é uma força que nós contamos muito com a comunidade, com a Secretaria da Educação para conscientizar os jovens e as crianças, né? E o que é comunicado nessas campanhas? Dados sobre o impacto ambiental da sacolinha. Nós sabemos o quanto uma sacolinha demora mais que 100 anos para se decompor no meio ambiente. Então, isso é muito tempo, né? Nós temos sacolinhas aí que talvez os nossos avós jogaram e elas ainda estão se decompondo. Então, isso é um assunto que talvez lá atrás a gente já deveria ter tomado alguma medida quanto a isso, né? Então, nós buscamos expressar frases de impacto emocional, fotos que impactam, como as tartarugas no oceano, são animais que realmente correm risco de extinção, principalmente a poluição do meio ambiente. Então, isso precisa ser despertado. Alternativas de embalagem e armazenamento, nós oferecemos isso, né? E postamos periodicamente essa campanha. Então, aqui nós colocamos alguns exemplos, né? Que no Brasil, cerca de 1,5 milhões de sacolinhas são distribuídas por hora. Achou muito a natureza também. Então, é muita sacolinha. E nós entendemos que, como supermercadistas, nós somos os grandes responsáveis, digamos que os emissores de sacolinhas. Então, nós temos responsabilidades como comunidade, como consumidores, de agir para que isso não aconteça, né? Então, o consumo consciente é um dos primeiros passos. Nós temos pretensão da Ecobag Bruda, que também é oferecer benefícios para quem utiliza. Isso aqui já faz parte do projeto ainda que será dado andamento, que é você oferecer um benefício para quem leva a sua ecobag, né? Nós já temos essa mensagem nas nossas sacolas plásticas, que é reduza, reuse e recicle, que é o aproveitamento total da sacolinha. As caixas de papelão, como eu já mencionei, que nós estamos utilizando, e a redução mensal de sacolinhas por unidade. Principalmente pela conscientização interna. Então, nós temos a alegria de compartilhar que nós já reduzimos 50% do que nós usávamos de sacolinha. Isso quer dizer que 50% a menos sacolinhas estão circulando no meio ambiente.
Então, isso é um número muito expressivo com pequenas ações. O nosso projeto ele tem algumas fases, né, que é a fase de, primeiramente, conscientização, reduzir cada vez mais no local, no supermercado, a quantidade disponibilizada, trabalhar a conscientização e, por fim, a sacola zero. Como a gente estava conversando no começo, alguns estados já haviam implantado a alternativa de reduzir totalmente a sacolinha e retrocederam. Um exemplo foi o Rio de Janeiro, mas recentemente, se eu não me engano, 25 de junho ou 21 de junho, eles novamente aprovaram um projeto de lei onde é proibido o fornecimento de sacolinha plástica. Então, é uma medida que a população acaba aderindo e aceitando, tendo a justificativa do projeto de lei. Então, eu acredito que, quando nós unimos forças com a comunidade, com o legislativo, nós conseguimos chegar nesse ponto da redução total da sacola. Existe o processo de conscientização, onde a gente pode contar com os jovens, contar com as mídias, com as demais empresas, para que todos saiam beneficiados, né? E principalmente o meio ambiente, que é onde nossos filhos, as nossas familiares, as futuras gerações vão estar usufruindo, e nós também, né? Eu pretendo chegar longe. Então, se faz necessário estudarmos cada vez mais, ampliar. Nós também temos algumas outras ações ambientais, todas voltadas para reutilização e reciclagem, que é horta com material reciclável, oficina de artesanato com material reciclável, utilização das caixas de papelão, destinação do óleo de cozinha correto. Então, a separação e a destinação correta do material reciclável, isso é muito importante, não a gente apenas separar, mas se certificar de que esse material que nós recolhemos, como no projeto coloca a questão da sacolinha, que ele está sendo recolhido por uma empresa que também tem esse compromisso ambiental e social de dar o destino correto. E essa é uma preocupação que nós temos também, né? A questão de lacres e latinhas para reciclagem e destinação para doações e ações sociais. Então, esse projeto que foi desenvolvido pelo senhor presidente Célio Gareschi, ele é muito importante. E eu vejo que é um passo e que nós podemos caminhar nesse projeto para futuramente nós darmos um grande passo, que é essa redução total. Conscientizando, unindo forças, porque a comunidade precisa disso, né? Pequenas e constantes ações são maiores que grandes ações que não têm aquele foco, aquele engajamento. Então, quando a comunidade se une em todas as esferas, nós entendemos que isso acontece. Hoje, Austrália, Europa, não existe sacola plástica, né? E por que lá funciona? Porque eles deram o primeiro passo. E eu acredito que Canoinhas tem essa consciência, Canoinhas tem a capacidade de se esforçar para que isso seja algo real e que traga benefício para toda a população. Então, essa aqui é a nossa ideia. Nós já estamos felizes porque esse projeto ele já acontece na Rede Bruda, e é de grande interesse que mais supermercadistas, mais empresas possam aderir a isso, porque são ações simples. Nós vimos, não tem nada de espetacular, né? As sacolinhas que nós temos fornecido, elas são a preço de custo para que realmente a população possa adquirir e possa ter esse hábito de consumo. Então, a nossa grande expectativa é que esse projeto ele seja aceito, ele tenha engajamento e ele evolua para próximos passos, de realmente essa consciência ambiental, social, seja em todas as esferas, né? Desde do jovem e da criança na escola ao consumidor no seu ambiente de compras, não só no supermercado, mas numa loja, em qualquer segmento que utilize a sacolinha. Então, esse é o nosso projeto, né? Nós agradecemos a oportunidade e esperamos realmente que a casa aproveite para explorar ainda mais. Obrigada. Eu deixo a palavra livre se algum vereador assim desejar fazer uso. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Priscila, 50% de redução é muito legal. Isso é muito bom ouvir,
Porque assim, no dia a dia a gente acaba não prestando atenção. Hoje mesmo eu estava olhando, eu tenho 2 sacolinhas lá, às vezes eu esqueço de levar, de deixar algumas no carro, mas hoje estava olhando para elas e por acaso lembrei, né? Então assim, ó, esses dias eu fiz uma pesquisa de que e fiz umas contas que os filhos dos nossos netos, eles ainda verão essas sacolas que a gente usa, né? A gente acha tão pequeno, mas imagina, os filhos dos nossos netos ainda verão esse lixo, essa... E também dizer assim, ó, é difícil mudar de hábito, porque a gente cresceu vendo isso como normal, várias sacolinhas e comprar aquele massinho de sacola, né? Enfim... Então, assim, de 5 anos para cá, numa volta de uma viagem que eu fiz para a Alemanha, eu vi isso, né? Eu senti isso. Se eu não levasse a minha sacola na minha eco bag, eu não teria como trazer as coisas. E eu resolvi mudar de hábito, comecei a pesquisar várias maneiras, né? Então, e aos poucos. E a gente vai conscientizando alguém da família da gente, uma criança, né? Então, assim, não é à toa que o Bruda hoje é a empresa assim, que é tão, né, que se expandiu, tem funcionários maravilhosos, né, é uma grande rede. Então, parabenizar também ao supermercado, à organização e vocês por terem vindo, por terem essa coragem, né, muito legal. Eu fico muito feliz por isso e com certeza vou usar bastante essa sacola. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a Priscila. E, Priscila, eu sempre tenho falado aqui na Câmara de Vereadores que a gente fica muito satisfeito quando existe a participação da comunidade, seja na indicação do requerimento, na própria indicação, formulação de um projeto. E a gente tem que cumprimentar o seu Lorival, principalmente a sua equipe. A gente sabe que ninguém faz um trabalho sozinho, mas ele tem essa consciência de desenvolver esse projeto. Eu já havia elogiado, no atacarejo eles usavam somente as caixas. Né? E depois de um determinado período, acho que não sei se faltou caixa, eles começaram a usar sacolas. Né? E eu até tinha elogiado a iniciativa, você próprio consumidor ia lá, pegava a caixa e empacotava, né, as suas compras. Foi muito legal. Mas quando essas iniciativas partem da comunidade, esse é um exemplo, é muito importante, porque são raros os projetos efetivos que chegam a essa Casa de Leis para nos apresentarmos, deliberarmos, discutirmos, votarmos e aprovarmos, se assim entendermos, que nasça na comunidade. Isso é extremamente importante. Então, às vezes, as pessoas não têm ideia da dimensão que isso representa lá na frente. Né? E por isso que eu estou fazendo essa menção de cumprimentos a você, por essa iniciativa. E, presidente, eu sei que o senhor foi provocado à questão, mas dada a importância do projeto, se o senhor pudesse colocar em deliberação os senhores vereadores, até em reconhecimento à empresa Bruda, de todos nós vereadores assinarmos esse projeto, porque talvez hoje não tenha uma importância tão grande, mas lá na frente a iniciativa de uma empresa foi chancelada por todos os vereadores, em que pese a votação, tenho certeza que será favorável, mas é importante para o registro histórico de um fato como esse. Entendo um posicionamento meu, acolho e entendo todos os demais vereadores, todos os edis com relação ao próprio projeto, mas eu acho que seria de bom ouvir que todos nós assinarmos esse projeto. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Guinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas, membros da imprensa, saudar especialmente a Priscila pela iniciativa, pelo projeto, pela explanação, né, pela consciência, acima de tudo. Dizer, Priscila, que existem momentos que certas coisas são possíveis de receber aprovação. E em outros momentos, muitas vezes, uma ideia semelhante ela não tem o eco necessário para ter aprovação. Eu me recordo agora, vereador Célio, que esse tema foi debate aqui na Câmara, na legislatura retrasada, e chegou a ser elaborado uma minuta de projeto de lei, né? Não vou falar semelhante a este, porque
O projeto está entrando para leitura, hoje a gente vai analisar nas comissões, mas um projeto com o mesmo espírito, Coronel Mário, ele foi apresentado na legislatura retrasada aqui, e a gente sofreu uma forte resistência, inclusive, do comércio local. Esse é um fator que tem que ser colocado, né? Foi um projeto, não vou citar o nome do vereador autor aqui, porque eu não tenho certeza agora, mas a gente verifica. Mas naquele momento, uma ideia bastante interessante como continua sendo, mas ele não recebeu o apoio necessário da própria comunidade. Houve resistência. O vereador Célio vai com certeza lembrar desse fato. Assim como outros projetos que muitas vezes, num determinado momento, não tem a condição de aprovação, em razão de até uma certa resistência, uma falta até de conhecimento e até, quem sabe, da falta da visão da importância daquele projeto. Me recordo também que o Comitê do Rio Canoinhas apresentou uma reivindicação alguns anos atrás, num sentido, uma ideia semelhante, na conscientização do uso das sacolas plásticas dos supermercados. Então, por que eu estou fazendo essa colocação? Eu, naquele momento, já era favorável ao projeto e você favorável agora ao projeto. Mas eu te falo por verificar o tempo ter passado e a evolução que a situação aconteceu, principalmente na conscientização ambiental, que hoje é possível a aprovação e é possível, com a conscientização, colocar em prática. Algo que talvez não era, não estou falando no século passado, estou falando há pouco tempo atrás. Não estou falando do tempo do Major Tomás Vieira, prefeito de Canoinhas, estou falando aí recentemente, que todos nós nos lembramos. Então, é possível, com certeza, ter uma evolução rápida, mesmo num curto espaço de tempo. Sou favorável ao projeto, parabenizo pela iniciativa tua, dos demais colaboradores do Bruda, da empresa em si, e com certeza esse é o caminho, como você falou, em alguns países, ou você leva a tua sacola, ou você não consegue trazer as tuas compras, né? E ninguém nem pensa já que vai ter ali no caixa a sacola descartável para levar, né? Então, com certeza, parabenizar, e a minha posição vai ser favorável ao projeto, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sidowski. Voltando ao assunto, eu até falei para a Priscila ali fora, na hora que a gente estava conversando, né? Eu em 2015, eu acho, 14 ou 15, eu tive já uma discussão sobre esse assunto com alguns supermercadistas que falaram sobre isso, mas daí, quando eu comecei a ir mais para o consumidor, a gente começou a sentir algumas dificuldades. Mas isso fazem 4 anos, e de lá para cá, muitas coisas mudaram. Muito mudou, sabe? E eu continuo achando interessante e importante quanto eu já achava lá, naquela oportunidade. Talvez naquela oportunidade a gente deixou de trabalhar um pouquinho mais esse assunto, na condição, Priscila, de divulgar, de trabalhar as pessoas, de conscientizar, de falar com as entidades envolvidas nas classes empresariais, talvez até nas classes laborais também, né? Para que essa conscientização venha, porque penso eu que o projeto vai entrar, como falou o meu colega Paulo Glinski, o meu voto também é favorável, também dou total apoio ao projeto, mas que a nossa imprensa, que a imprensa da Câmara, que a imprensa de Canoinhas propague, divulgue, que nós possamos ouvir o cidadão de uma maneira ampla e geral, para entender qual é o posicionamento. Agora, uma coisa nós temos absoluta e total certeza: o meio ambiente diz muito obrigado, que bom que vocês estão fazendo isso. Só que precisa ir conscientizando, e precisamos chegar ao ponto de que chegue ao zero, e precisamos chegar também com opções alternativas. Como é que nós vamos usar o lixo de casa, que hoje se usa com a sacolinha? Qual é a opção que nós vamos dar para isso, presidente Célio, certo? Nós precisamos buscar alternativas, né? Nós precisamos conscientizar, como a vereadora Camila falou, que cada um de nós tenha no nosso carro 3, 4 sacolinhas dessa, para que quando você chegar
no supermercado, na feira, na loja, no açougue, por onde nós vamos realizar as nossas compras, onde nós vamos comprar os nossos produtos, nós não chegamos lá desguarnecido de como transportar e de como os levar. Nós precisamos, através de cultura, através de divulgação, através de ações ampla, restrita e geral, em todos os sentidos, a conscientização. Agora, nós só temos que dizer parabéns pela iniciativa, porque precisa se iniciar em algum momento. E esse é o momento de se iniciar. É agora que nós estamos iniciando. É agora que nós vamos partir do zero para nós irmos a um percentual que nós possamos chegar nós estamos com total consumo, com 100% do consumo, mas para nós chegar no zero de consumo de sacola e de reciclados plásticos e de plásticos de uma maneira geral, nós temos que partir de algum momento. E esse é o grande momento, Adriano, né? Então, parabenizar a Rede Bruda e a todos os supermercadistas que vão se enganjar com toda certeza, e o comércio de uma forma geral, e daí é lá o cara da feira, é o cara do sacolão, enfim, todos o comércio de uma forma geral e todos aqueles que usam de alguma forma, né? E também achar o caminho para o lixo. Onde é que nós vamos pôr isso? Tem o saco de lixo, que também é um saco plástico, né? Então a gente tem que começar a pensar, mas temos que pensar todos juntos, como que vamos fazer? Tá? Como que vamos trabalhar esse assunto? E eu acho que desse debate ele pode ir para uma enquete, pode ir para uma discussão maior, e essa casa tem aí algum tempo para fazer essa discussão, juntamente com o comércio local, num âmbito geral, juntamente com a participação da Rede Bruda, que foi a pioneira, que deu o início a esse trabalho. Então, acho que estamos no caminho, Adriano, Priscila, estamos exatamente no caminho. Estamos tímidos, pequenininhos ainda, né? Mas com uma grande esperança e com uma grande vontade de chegar onde é o grande objetivo, que é, como você muito bem falou, chegar ao zero de consumo de sacola ou de produtos plásticos que vão denegrir e causar dano ao meio ambiente de uma forma geral. Mas deixar claro, senhor presidente, que tem o meu apoio, tem o meu voto, e eu sou parceiro para estar junto nesse trabalho. Muito obrigado. Eu só, vereador Paulo Guimarães, que eu lembro dessa matéria que não prosperou nessa casa, né? Talvez o momento era outro. E quando nós tivemos a ideia, a iniciativa de apresentar o projeto de lei, eu solicitei para a Marli, para a Camila, entrar em contato com todos os mercados da nossa cidade, né? Até por conta daquele projeto lá do passado. E para minha, ou para nossa alegria, né, todos os mercados se manifestaram favorável, Priscila, né? Tanto Bom Dia, Futurama, enfim, né? Todos os que nós conseguimos contactar, todos se manifestaram favoráveis. E aí já tem um fator positivo, né? Essa situação, porque senão, né, num determinado momento, vereador Coronel Mário, alguém disse, mas se lá no mercado X não puder ter sacolinha, eles vão no outro mercado, não é isso, Priscila? Tem tudo isso. Por quê? Porque, de fato, há alguns fatores que têm que ainda ser estudados, como, por exemplo, é usual nosso, já falei aqui, na minha casa, a reutilização das sacolinhas como depósito de lixo, né? Claro que algumas vão lá separando as caixinhas de leite, a questão dos litros retornáveis, enfim, né? Mas, de qualquer forma, a gente acaba reutilizando. Isso tudo também tem que ser analisado aqui, a gente tem essa compreensão. Vereador Paulo Guimarães, o senhor deixou bem claro, fosse fácil, lá no passado a gente já teria conseguido aprovar, teria prosperado aquele projeto de lei, né? Mas tudo isso, o importante é que está sendo trazido para discussão. E aí, Priscila, eu fico feliz de saber que quando a gente levantou essa possibilidade, né, e conversou com a Priscila, que nesse momento representa o supermercado Bruda, aceitou, né, de vir falar aqui de um projeto que eles já utilizam hoje no supermercado Bruda, demonstrando que isso dá certo, que é possível, né? Então, isso é muito positivo. Claro que daí nós vamos ter que trabalhar para frente, até verificar, foi muito bem dito aqui, o que nós vamos fazer com o nosso lixo, né? Porque nós vamos precisar, vai gerar lixo na nossa casa, principalmente lixo
orgânico, enfim, né? Como que nós vamos fazer para condicionar esse lixo que nós geramos nas nossas residências? Mas isso tudo precisa se achar uma solução. E o importante é que nós estamos tendo oportunidade, audácia, coragem de discutir isso, né? Pensando daqui 30, 40, 70, 100 anos, né? Então, Priscila, muito obrigado por ter atendido a nossa solicitação, e aos demais vereadores também a compreensão aqui pela apresentação do projeto de lei, e que nós vamos certamente, já havia dito no início, tudo que for possível de melhorar, né, nós vamos trabalhar nesse projeto de lei. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 022/2019, que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório de que trata o inciso parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição Federal, como condição para a aquisição de estabilidade pelos servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite, presidente Célio Galeski, as vereadoras Thelma, Camila e Norma, os colegas vereadores, internautas, público que hoje nos prestigia. Obrigado, Silano, pelo saboroso chimarrão aqui, ajudando a esquentar essa noite. Senhor presidente, como havíamos conversado anteriormente na reunião das comissões, eu fiz um ofício há algum tempo atrás, pedindo algumas informações acerca desse projeto de lei. O Executivo respondeu, o CISPUC também, mas nós fizemos uma reanálise de maneira mais detalhada, junto com o assessor Daniel, e encontramos 9 itens que, ao meu ver, causam um pouco de preocupação, né? Então fizemos um novo ofício, que estará junto ao projeto, né? Eu sei que há uma concordância já do sindicato e da comissão, enfim, mas eu não posso deixar de fazer o meu papel aqui nesse caso não é nem de fiscalizador, mas é de contribuir para que o projeto saia 100% correto, né? Dentre os 9 itens que nós detectamos, eu vou apenas ler um item, o F, né, que já seria motivo para que a gente faça uma melhor análise nesse projeto, né? A composição das comissões elencadas no artigo 6º, Comissão Especial de Avaliação, artigo 8º, Grupos de Avaliação, e artigo 17º, Comissão de Recursos, não fazem nenhuma menção à composição, em sua maioria, por funcionários efetivos, estáveis, gerando incompatibilidade com o Estatuto dos Servidores Municipais. Ou seja, os servidores que estarão entrando para a estabilidade possivelmente serão julgados por servidores, em sua maioria, comissionados, né? No meu entendimento, o servidor efetivo tem que ser avaliado pelo efetivo, né? Isso, inclusive, é uma disposição estatutária, né? E aí tem mais 8 situações, né? Eu entendo que tem que se buscar a punição ao mau servidor, né? Mas também é importante garantir uma segurança jurídica ao bom servidor, né? Não adianta a gente só pensar na punição do mau servidor e daqui a pouco o bom servidor fica desamparado. Então, dessa maneira, para não votar contra o projeto, porque até é louvável a questão que o Executivo está tentando criar um mecanismo para que o mau servidor não possa se estabelecer por longos anos dentro da Prefeitura. Nessa primeira votação eu vou me abster, né? Gostaria que fizesse o registro da minha abstenção. E iremos enviar novamente esse ofício com esses 9 itens, né? Se os demais membros da comissão quiserem assinar junto comigo, por óbvio, está à disposição. E eu gostaria, se possível, que o Executivo pudesse nos esclarecer ponto a ponto, para que numa segunda votação, né, ou mande o substitutivo, enfim, para que numa segunda votação a gente possa, aí, de forma unânime,
colocar tudo isso que está em prática. Então, é a título de contribuição para que a gente consiga fazer um projeto que não prejudique o bom servidor também. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camila Lima, depois o vereador Paulo Glinski. Somente também gostaria de me abster nesse projeto. Muito obrigada. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Senhor presidente, eu vou votar favorável na primeira votação, mas entendo que precisa, de fato, alguns pontos ficar muito claro no projeto. Quando a gente vota um projeto dessa natureza, que envolve o servidor público, o primeiro fator que a gente tem que esquecer é quem é o governo. Quem está no governo, quem é o prefeito, quem é o vice, quem é o partido que está no governo, porque é uma legislação que vai ter uma consequência por muito tempo, independente de quem está hoje, quem vai estar daqui 2, daqui 10 anos lá. E essa questão, ela envolve diretamente o direito à defesa de cada servidor. O mau servidor tem que ser punido, mas ele tem que ser processado com direito à defesa também, para que a punição aplicada para ele lá no final seja justa e não se corra o risco de repente você punir sem dar o direito à defesa um mau servidor, e esse mau servidor voltar por força de ordem judicial e ficar incomodando por muitos e muitos anos dentro da prefeitura. Então, o mau servidor precisa ser punido, mas ele tem que receber o direito à defesa. Agora, o bom servidor, esse tem que ter a plenitude do direito à defesa para ele não ser punido injustamente. Isso não acontece? Isso acontece. Acontece em vários municípios. Então, principalmente, está aí o Drachinski, o Paulo, que foi presidente do CISPUC há muito tempo, acompanhou algumas questões de sindicância, de processo administrativo. Nós temos que deixar muito clara essa situação. Essa não é uma situação necessariamente que possa ser ouvido pura e simplesmente uma entidade que representa os funcionários. Nós temos que entender, ler e entender a legislação, que ela fique muito clara, porque ela vai ser interpretada lá na frente pelas pessoas da comissão, ela vai ser interpretada por quem está no comando, ela vai ter uma interpretação judicial caso isso chegue às vias judiciais, no caso de uma penalidade quando ocorrer inconformismo do servidor. Então, vou votar favorável, mas peço que a gente possa, de fato, tirar todas essas dúvidas aí. Esse é um projeto extremamente importante e que precisa de ter uma segurança jurídica, tanto para nós votarmos ele definitivamente, quanto para quem vai aplicar essa situação após ele ser aprovado, e principalmente na questão do direito recursal. Quem que é a Câmara de Recursos? Quem que vai analisar isso? Pode ser comissionado? Tem que ser efetivo e comissionado? Essa é uma regra que nós temos que colocar, porque ela, votada de forma consciente, de forma bem clara, ela vai permanecer por muitos anos. Ela votada de uma maneira, quem sabe, porque agora a entidade A concorda, o funcionário B concorda, mas daqui um mês ou 2 meses vai surgir uma questão prática que vai dizer, olha, quem sabe tem que ser modificado isso. Então, vou votar favorável, mas vou dar uma analisada melhor para a segunda votação, se vou propor alguma emenda, se vamos solicitar esclarecimentos, enfim, dentro dessa linha, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra a vereadora Thelma Bley. Então, boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas da comunidade aqui presentes, internautas, assessores da casa. Eu corroboro com as palavras do vereador Paulinho Basílio e também com as colocações do vereador Paulo Glinski, e eu quero me abster desta votação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, em que pese já foi muito bem narrado o projeto, muito bem contextualizado pelo vereador Paulinho, o vereador Paulo Glinski, e de regra não procuro me abster, como ter um posicionamento nessa Casa de Leis, mas, vereador Paulo Glinski, a questão do contraditório e da ampla defesa, lato sensu principalmente, é muito abrangente. E eu, como trabalhei muitos anos já no serviço público, mais de 33 anos, existe realmente o risco de você não oferecer todas as garantias, né, mesmo ao mau funcionário, e via judicial ele voltar ad eterno, porque daí é muito difícil você contemplar. Eu só estou fazendo essa manifestação da votação, vou votar favorável ao projeto nesse primeiro momento,
mas o senhor a sua colocação foi muito importante no sentido de nós reavaliarmos essa questão. Não só da questão da punição, mas também na questão da meritocracia. Porque, via de regra, né, o ente funcionário público, muitas vezes, sem o contraditório para a defesa, você analisa as falhas, mas você não analisa o histórico de mérito que esse funcionário tem. E, às vezes, você é julgado, muitas vezes, à luz fria da lei, né? Até, e o senhor colocou muito bem, eu fiquei, assim, de certa forma, até preocupado com a própria manifestação do sindicato com relação a isso. Eu esperava uma cobrança mais efetiva. Por isso que, apesar de votar favorável, estou justificando nesse momento, tá? É extremamente importante, parabéns pela sua colocação, do vereador Paulo Glins, também, de reavaliarmos a questão num segundo momento para chancelarmos, né, a aprovação desse projeto. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Não vou repetir aqui tudo que nós já discutimos na reunião das comissões e muito bem colocado aqui pelos vereadores que me antecederam, mas eu vou acompanhar os vereadores Paulinho, Thelma e Camila, e também não é de praxe me abster de votar, mas eu não concordo com os termos que está aí, vou acompanhá-los e quero me abster de votar hoje porque realmente o projeto deixa muita dúvida. Mas, continuando a discussão, eu compreendo a preocupação dos senhores, acho de extrema importância, mas eu atendendo uma solicitação, né, da comissão que tratava, ela já concluiu a revisão, né, do Estatuto do Servidor, que é composta por servidores e pelo sindicato, e dentro dessa comissão, o assessor jurídico do sindicato tem assento, né, nessas discussões. Então, o que me deixa um pouco mais tranquilo, ou o que me deixa tranquilo, usar esse termo, é o fato da assessoria que defende o servidor ser favorável à tramitação do projeto, né? Então, eu respeito a opinião dos senhores, né, mas, dada essa solicitação, né, daí eu vou fazer a leitura da ata, e que é assinada pela presidente do sindicato, que representa os servidores, é assinada pelo assessor jurídico do sindicato, né, que pensa o vereador Coronel Mário, em hipótese alguma, em caso de dúvida, pediria, né, mas eu respeito a opinião de todos, né? E aí, o que eu pretendo fazer é realmente, Vossa Excelência já subscreveu um pedido de informação, um requerimento, e vou pedir ao Executivo, ou exigir do Executivo, que mande essa resposta antes da segunda votação, para que os senhores vereadores possam votar com mais clareza, com mais tranquilidade, né? Com mais segurança, né? Porque nós sabemos que o direito é uma questão de interpretação, né, tem tudo isso, e lá na frente realmente pode vir a causar prejuízo para o servidor público. Eu sou servidor público, tenho 23 anos aí como servidor. No nosso município não há nenhuma legislação que trate disso, vereador Paulo Glinski. Todos, infelizmente, é por conta disso, dessa necessidade. Eu até havia sugerido à comissão, como representante dessa casa na comissão, que votássemos junto com as demais mudanças, mas há necessidade, o próprio Tribunal de Contas exige que haja uma legislação que trate dessa questão do estágio probatório, vereador Coronel Mário, porque hoje nós não temos nada, né? Nós não temos nada. E o que me faz a insistir na votação de hoje é o fato de que, eu sei, vereador Paulo Glinski, que aqui quem vota são os senhores vereadores. Não é servidor, né? Não é o presidente do sindicato, não é o assessor jurídico do sindicato, nem da prefeitura, quem vota somos nós. Nós temos toda essa clareza. No entanto, me deixa um pouco mais tranquilo de saber que aqueles que defendem os servidores, né, vereador Coronel Mário, subscrevem uma solicitação para que o projeto de lei fosse para votação no dia de hoje. Até faço questão de proceder à leitura dessa solicitação. Ata da reunião da Comissão de Alteração e Atualização do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Canoinhas.
aos 2 dias do mês de julho do ano de 2019, reuniram-se os membros da Comissão de Revisão do Estatuto nomeados pela Portaria número 352/2018, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores de Canoinhas, cito a Rua 3 de Maio, 150, Centro Canoinhas, Santa Catarina, onde voltaram a discutir o projeto de lei 22/2019, que regulamenta a avaliação dos servidores em estágio probatório no âmbito do município de Canoinhas, sendo reiterado pela comissão o encaminhamento para a aprovação pelo plenário da Câmara, solicitando ao presidente da Câmara, integrante dessa comissão, que inclua o projeto de lei na ordem do dia 2/7/2019. Assim, nada mais havendo tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos presentes: Lúcia Sueli, presidente do sindicato; Osni, é o assessor jurídico; a Andréia, enfim, os demais membros; José Carlos, esposo da vereadora, Herbst, a secretária Morgana, assessora jurídica, o secretário de habitação, enfim, todos os membros presentes fizeram essa solicitação. Aí, né, eu não quero ser repetitivo, mas me dá essa condição, né, de que estamos atendendo uma solicitação das partes. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Vereador Célio, só Paulinho Basílio. Para que não paire dúvidas, se nós fôssemos contra o projeto, nós votaríamos contra. Né? Okay. Então, ninguém aqui está dizendo que é contra o projeto em inteiro teor. Né? Nós só queremos que ele seja melhorado e que ele tenha mais segurança jurídica. É só isso. Entendo, né, a parte da questão da comissão. O senhor leu 4 nomes ali que são cargo comissionado. Por aí já me deixa com uma pulguinha atrás da orelha, mas tudo bem. Então, é justamente esse fato que nós temos que clarear para que ali na frente isso não dê problema. Né? Eu prefiro pecar por excesso de zelo do que faltar com ele e lá na frente a coisa não ser nos termos que a gente gostaria que fosse. Né? Então, para que fique bem claro, ninguém está dizendo que é contra o projeto da maneira total, mas ele tem que ser melhorado e tem que ser. Todos nós sabemos disso. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Senhor presidente, eu até acho que fui um dos últimos a assinar o parecer nas comissões, por vir questionando essa situação. Mas depois, quando eu assinei, foi pelas seguintes condições: de que ele deveria vir a plenário, deveria ser discutido, né, e abrir essa discussão de uma forma maior e ser publicizado isso, para que os demais servidores, enfim, tenham conscientização desse momento. Por isso, o meu voto é favorável, até peço aos demais que também vote favorável, mas que nós teremos uma segunda oportunidade, em segunda votação, e que temos um prazo a vencer ainda, e nesse prazo os servidores, o sindicato e demais possam também contribuir, se entenderem que há necessidade de contribuir em mais algum ajuste ou alguma emenda que seja feita no projeto. Então, meu voto nesse momento é favorável, mas fica aí que seja publicizado isso, e que se algum servidor ou alguém entender que também deva ser revisto alguma coisa, está em momento hábil para ser feito. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado por 5 votos favoráveis contra 4 abstenções. A abstenção da vereadora Camila, da vereadora Norma Pereira, vereador Paulinho Basílio e a abstenção da vereadora Thelma Bley. Passamos aos requerimentos. Requerimento número 15. Requerimento número 593/2019, da autoria do Edil Vilmar Sidowski. Quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de planejamento, ciente que o reperfilamento da rua Major Vieira não é possível, conforme a resposta do requerimento número 222/2019, considerando que é uma via de grande tráfego de veículos e vários foram os pedidos dessa casa para melhorias no calçamento da referida via, solicito que seja contratado pessoal especializado para o conserto das lajotas. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Só estou
enxugando gelo, falando a mesma coisa que já foi falado várias vezes, mas eu acho que sabemos que uma revitalização total dessa rua, nesse momento, não está contemplado. Então, que o calçamento que lá exista seja adequado para o bom tráfego, sabe? Então, aqui já foi sugerido pelos colegas em outras oportunidades, nas outras sessões, e eu reitero isso novamente, solicitando que seja feito total revitalização dele, no sentido de consertar as partes danificadas, para que o tráfego possa fluir sem trazer prejuízo a ninguém no ir e vir do cidadão. Muito obrigado. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloquem em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 593/2019. Requerimentos número 594 e 595/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Solicito que seja encaminhada a moção de paramelização à ACATUR, Associação Canoense de Turismo Rural, em nome de sua presidente, a senhora Anne Skuteto Stukarski, e a comissão da Capela São Demétrio, na pessoa da sua presidente, senhora Beatriz Zorek, pela organização da primeira caminhada ecológica e cultural Rota das Capelas em Rio da Areia do Meio, realizado no último dia 7. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira, autora do requerimento. Senhor presidente, essa caminhada ecológica foi um sucesso. Apesar da geada, deram lá quase 120 inscritos. Foi espetacular. O café estava maravilhoso, o almoço, então, uma comida de primeira categoria, vamos dizer assim. E não tem como não cumprimentar os organizadores. E, lógico, aí eu não posso ser injusta também, não estou fazendo um requerimento por escrito, mas a gente sabe que o nosso secretário de Planejamento, o Nilson Kochalski, deu todo o apoio, assim como a própria assessoria de imprensa do município, né, divulgando, o William, lá da Rota das Capelas, a Fernanda, como voluntários, trabalhando. Está tudo muito organizado, super bem sinalizado, toda a rota. A geada não espantou ninguém, o dia estava... Desculpe, lindíssimo. E até, eu fazendo aquela caminhada, eu imaginei um vídeo institucional do município de Canoinhas. Nós temos que vender essa imagem. E essa caminhada ecológica, por aquelas capelas lindas, a gente vendo o capricho da manutenção, as capelas todas arrumadas em volta, é tudo muito lindo. Nós temos um interior espetacular. E nós temos que vender essa imagem todas essas belezas que nós temos. E eu imagino realmente um vídeo institucional, a gente olhando aquelas casas lá no interior, fazendo a caminhada, vendo as casas, as pessoas sentadas na varanda, aqui tem água, aqui tem banheiro, todas na maior disposição e querendo acolher muito bem a todos os caminhantes. Realmente é uma oportunidade ímpar de a gente conhecer o nosso interior e conhecer quão querida e generosa é a nossa população. E cada dia mais a gente tem orgulho de estar aqui e de conviver com tudo isso que nós temos. Por isso que eu fiz o requerimento, para estimulá-los a continuar, porque eu vejo como o nosso turismo rural um grande passo para o nosso desenvolvimento. Seria isso. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloquem em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única os requerimentos 594 e 595/2019. Requerimento número 596/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informações relacionadas à rua José Boatê, como: a. Se há projeto de urbanização, colocação de guarda-reio, corrimão nas passadeiras e ou cobertura do valetão. B. Se a obra foi licitada, bem como se já houve contratação de empresa para a realização dos serviços. Cópia desta documentação. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Norma Como Pereira. diz o vereador Gilmar Sudoski, né, aqui enxugando
gelo, mas enfim. A gente, em várias oportunidades, a gente tem abordado sobre essa questão da rua José Boitê, e muito abordado com isso. Ela é uma rua que está sendo muito transitada, e faz falta ali mesmo um guarda-reio e tal. E a gente é muito questionado, mas tem projeto, não tem projeto, o que tem, o que não tem. Nós fizemos aqui já várias indicações, várias solicitações, mas a gente não tem uma resposta efetiva para a gente também dar uma resposta efetiva ao que as pessoas nos indagam. É por isso que eu fiz o requerimento, porque vem a resposta e que a gente possa efetivamente dar as informações adequadas. Se há projeto, se não há, qual que é o projeto, se será feito o guarda-reio, que eu acho que já seria uma grande conquista se isso acontecesse, uma segurança já... O ideal, claro, é uma cobertura, né, tudo urbanizada, enfim, mas o guarda-reio eu acho que já daria uma segurança bastante grande e que venha essa resposta por escrito, por isso que eu fiz o requerimento. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores ou vereadoras que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores e as vereadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 596/2019. Requerimento número 597/2019, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotelli Reder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informar se o projeto de pavimentação da rua Francisco de Paula e Silva contempla a construção de calçadas e ciclovia, bem como se a empresa Paviplan, responsável pela pavimentação, terceirizou serviços como caixas de esgotamento pluvial, terraplanagem e base para outra empresa. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Respeito ao vereador Chico Mineiro, que já formulou requerimento ou indicação nesse sentido, foi cobrado. Esse final de semana, Cláudio, além de nós já conversarmos, o senhor reside naquela rua, tá? Novamente foi bastante cobrado como vereador, né, residente próximo à rua Francisco Paulo e Silva, né, com relação à base, com relação à calçada, enfim. Eu sei que calçada, tá, é responsabilidade do morador. Também não sou técnico, vereadora Norma, para dizer se está sendo contemplado o que o projeto prevê ou não. Seria temerário da minha parte levantar qualquer suspeição nesse sentido. Mas dentro do papel de fiscalização, né, e pelas reiteradas cobranças por parte da comunidade, eu vou ao teu secretário Rafael, até porque do requerimento, para que nós tenhamos uma informação oficial. Porque tem pessoas, e da própria empresa, que diz que vai sair calçada e ciclovia, e tem pessoas que estavam trabalhando, eu já consultei uns 4, 5 hoje à tarde lá, que dizem que não vai sair calçada e ciclovia. Então, nada melhor para falar, a não ser o senhor secretário de Planejamento com relação ao projeto. Então, essa resposta a gente vai levar para as pessoas da comunidade. Agora é importante frisar, seu Cláudio já havia falado do senhor, que a calçada é responsabilidade do morador, isso prevê a nossa legislação. Algumas situações e algumas ruas houve, né, os projetos executivos foram contemplados, questão de calçada, né, mas nessa específica realmente eu não sei, eu não tenho conhecimento do projeto e por isso que eu estou formulando requerimento. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 597/2019. Requerimento número 598/2019, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Morgana de Chinábio Lessa, secretária municipal de administração, solicitando que sejam procedidos estudos necessários para a contratação, vigilância e instalação de câmeras de monitoramento no Parque Exposições Ouro Verde. Tal solicitação justifica-se pelos reiterados danos causados ao patrimônio público. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor Coronel Mário. Eu havia formulado um requerimento já nesse sentido, recebi uma resposta da senhora secretária de administração, informando que não tem recursos para a contratação de vigilância. A gente sabe que o município tem várias prioridades, mas na sequência eu já formulei um outro requerimento também em conversa com o comandante do 3º Batalhão, que entendo, se não for possível contratar vigilância, algumas ações emergenciais, inclusive, têm que ser tomadas lá. Né, o patrimônio público, né, ele é de toda a nossa comunidade e ele está sofrendo ação de vândalos reiteradas. Então, se não é possível a contratação de vigilância, né, talvez algumas ações
de parceria, educativa, alguma coisa tem que ser feita. Né? Eu sei da dificuldade, esse assunto é recorrente nessa casa, né, de ter a melhoria das condições de segurança do nosso parque de exposições, mas o que está acontecendo lá, e eu estou testemunhando isso, porque estou sendo cobrado por algumas pessoas, tá? Já fui até o local também, é muito vandalismo. Né? Quando eu formulei o projeto, e hoje a chefe de gabinete do senhor prefeito, a dona Maria, me questionou com relação a requerimentos de quantas pessoas foram punidas, ou foi instaurado algum procedimento administrativo, penal, enfim, o cível para ressarcimento de dano. Hoje ela me cobrou até a questão de esclarecimento desse meu requerimento, e quando eu formulei essa questão da legislação, né, de punição, uma punição efetiva, instrumentalizar o poder público, o poder de polícia para se ter punição. Né, alguma coisa tem que ser feita. Eu sei que esse assunto é recorrente, é chato, como o vereador Vilmar, é enxugar gelo, mas se a gente não toma esse tipo de iniciativa aqui na Casa de Leis, nós somos cobrados. Né? Quando que vocês vão tomar alguma providência? Então, dentro do que a legislação me permite e o que eu posso fazer é o requerimento de solicitar. Então eu recebi a resposta da secretária Morgana, mas eu vou até ela também, e no requerimento abaixo, que algumas ações têm que ser tomadas, né? Inclusive talvez uma ação mais efetiva por parte da Polícia Militar. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internauta que nos assiste, Priscila, Adriano, seja bem-vindo. Cláudio, a imprensa da casa, a respeito do seu requerimento, parabenizo o senhor vereador Coronel Mário. E também, muitos vizinhos ali reclamam da altura do som, que nem no dia que tem a família no parque, é tão alto quanto os dias que não tem. E chega, vocês acreditem, que chega lá no residencial Nossa Senhora Aparecida, chega lá o barulho do som. É uma concorrência, uma disputa de som. Claro que está lá no parque, é para ser usada, mas o limite de som e o problema de vândalos se vende desde quando foi montado o parque de exposições, em 88, né? Já vem aí, porque inclusive até um funcionário sofreu um acidente tentando inibir os vândalos, né? Sofreu um acidente, perdeu uma vista. Então isso já vem recorrente de vários anos. Tem que tomar uma atitude? Eu acho que tem que tomar, sim. Isso é muito importante, seu requerimento, aprovo, e também solicitar para que tenha uma vigilância mais constante na altura da sonorização nos dias que não tem a família no parque, que nos dias que tem não é tão alto quanto os dias que não tem. Sim, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, só uma parte, vereador Chico. No ano passado, a Câmara de Mulher Empresária aqui do município fizeram uma plantação de várias araucárias, várias árvores, enfim. E quase todas foram danificadas. Então, já havia formulado um requerimento nesse sentido, é lamentável isso, tá? Quebrar, ou danificar por danificar. Eu não sei qual medida, de repente, instalação de câmara, mas algum instrumento punitivo tem que ter, porque senão, enxugar gelo, né? Mas alguma coisa tem que ser feita. Por isso que eu pedi até uma ação mais efetiva por parte do município militar. Seria isso, obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Eu havia feito um requerimento, já que nós temos reajustada a taxa de iluminação pública, que se o município tem um projeto, tem alguma coisa para melhorar a iluminação, porque eu acredito que com uma iluminação pública mais adequada também inibiria. E eu sei que lá tem internet. Agora, eu não sei se a internet lá funciona só nos dias de eventos ou se ela funciona se ela funciona dioturnamente, todos os dias da semana. Daí as pessoas vão lá para acessar a internet. E a Câmara de Monitoramento, o município poderia ter até aquele monitoramento simultâneo, alguém controlando no vídeo, como a gente controla a casa da gente. Tem vândalos lá, a gente sabe de vários, aí entrou vândalo no quintal da casa, tem o celular que você tem como controlar, e a polícia vai lá e toma as providências que deverá tomar. Para inibir, porque se as pessoas se sentirem vigiadas, eu duvido que eles vão lá fazer vandalismo, eles precisam disso mesmo. E a iluminação pública está acima de tudo, porque se estiver iluminado, todo mundo percebe até de longe o que está acontecendo.
E, de fato, cada vez que vai ter alguma coisa no parque, precisa se investir em iluminação pública, melhoramento de cá, melhoramento de lá. E daí tem que fazer um investimento para que o parque esteja sempre muito bem. Eu sei que lá foi colocado internet, mas eu não sei quantos megas, quantas horas, quais os dias. A gente até poderia fazer um outro dia um requerimento nesse sentido, para a gente saber, porque daí os horários que tem internet disponível, quem sabe, daí nesses momentos tenha uma ronda policial para inibir. Temos que encontrar alternativas, sem sombra de dúvida. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sidonski. O nosso parque, até em algum momento a gente falou aqui nessa casa e discutimos um pouco sobre isso. O ideal, né? O Coronel Márcio me fala o ideal e o possível, né? O que é possível e o que seria o ideal era emurar aquele parque por inteiro. Mas quanto custa isso, né? Porque ser franco, ele é um parque aberto, ele não tem nada fechado. Entra-se as pessoas por todos os lados. Não tem controle nenhum sobre o parque, né? Na situação de... Se ele fosse um parque que fosse murado, alto, bem fechado, os portões para ter acesso, como em muitos parques de muitos municípios é assim, aí caberia, né, essa situação da Câmara de Monitoramento, de uma contratação de uma empresa para fazer a vigilância e o monitoramento, né, do local, e acho que teria um controle muito maior. Mas sabemos do cobertor curto em relação aos recursos, né? E muitas vezes tem que se optar por investir em outras áreas e talvez não nessa, né? E aí, cada vez que se faz alguma coisa lá, tem que se recuperar aquilo que já estava pronto, né? Que poderia ser, não precisava ser refeito e acaba tendo que se refazer novamente. A gente vê lá banheiros, vaso sanitário que seja arrancar, instalação elétrica, portas depredadas, arrebentadas, vândalo mesmo, né? Se tivesse fechado, com toda certeza, não seria resolvido em 100%, mas com certeza inibiria bastante essa depredação. Mas às vezes não é possível. Mas o amanhã, daqui a pouco, quem sabe, isso possa ser emburado, fechado e daí ter um controle melhor. Mas dá um dó muitas vezes do que fazem com o parque de exposição. Realmente, Fernando Coronel, dá um dó realmente. Continuando a discussão. Eu estava aqui ouvindo os senhores, ouvindo com relação à iluminação, com relação a câmeras, mas nos últimos 15 dias, pena que o Andrei foi embora, mas nos últimos 15 dias, senhores vereadores, aqui no estacionamento da prefeitura, nós tivemos vândalos depredando veículos no estacionamento da prefeitura, no centro da cidade, com iluminação, com câmeras. Recentemente o Daniel teve sua bicicleta furtada aqui, né? Aqui enquanto nós tínhamos sessão, enquanto transcorria a sessão da Câmara, o rapaz foi ali e furtou a bicicleta. Então, a questão maior realmente a questão o vandalismo. As pessoas que têm coragem de fazer esse tipo de coisa. Aí imagine lá no Parque de Exposições, que tem uma questão de iluminação fraca, né? Distante dos olhos das pessoas, sem câmera alguma. Então, o ser humano que é problemático. Essa que é a questão, né? E aí, esses vândalos, né? Porque quem se propõe a fazer isso é um espírito de porco mesmo. Porque aí, vereador Vilmar, senhores vereadores, haja dinheiro para ser investido todo ano em reforma, né? Recentemente foi feito um pavilhão. Antes mesmo da inauguração, roubaram os ar-condicionados. Não sei se foi de dia ou foi à noite. Nossa, todo ano é aquela luta lá para poder manter. E, de fato, precisa fazer alguma coisa, né? Isso não, tem que ficar muito claro. Agora, como fazê-lo? Com que dinheiro fazê-lo? Vai resolver? Talvez o vereador Coronel Mário faz aqui um requerimento
né, o coronel Silvano Sacinski, né, para que as rondas possam ter algum efeito positivo, né, nessa questão do vandalismo. Mas o resto realmente é complicado. Lamentável essa situação. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado em votação única o requerimento 598/2019. Requerimento número 599/2019, da autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício do senhor Tenente Coronel Silvano Sacinski, comandante 3º BPM, solicitando que sejam intensificadas rondas no Parque de Exposições Ouro Verde, em face do cometimento de delitos naquele local, principalmente crime de danos causados ao patrimônio público. Está em discussão. Senhor presidente. A palavra. Eu não vou me alongar mais, mas na experiência que a gente tem um pouco de vida militar, de segurança pública, eu tenho certeza que todos os senhores edis são cobrados em determinadas áreas, tá? E por ter sido policial militar, eu sou bastante cobrado nessa questão de dano ao patrimônio público, enfim, de furto, o senhor mesmo falou. O grande problema é que tem que ser instrumentalizado algumas ações para que efetivamente ocorra e diminua a sensação de impunidade. Esse é o X da questão. Eu falava, se nós formos falar de parque, nós vamos discutir, vamos se alongar na discussão, mas pedir, inclusive, ao Executivo, eventualmente um estudo, tá? Ou da Secretaria de Meio Ambiente, ou da Secretaria de Desenvolvimento Rural, ou transformar aquilo, talvez um estudo, eu sei que não é fácil, eu sempre falo, na retórica é muito simples, na prática é difícil, mas transformar aquilo numa fundação, né? Alguma coisa tem que ser feito, porque essa cobrança reiterada que me ocorre, por isso que eu estou reiterando o requerimento, porque eu vou levar para a pessoa amanhã, tá? Que alguma coisa seja feita, porque nós não podemos esquecer e também perder o foco, que 98% das pessoas que frequentam parques de exposições são pessoas do bem, vereador Chico, mesmo com som, é postura de jovens fazer isso, mas nós temos que criar mecanismos, tá? Para que tenham mais ações de pessoas de bem e que essa minoria não cause, como o senhor falou, o espírito, enfim, do animal aí, não cause tanto problema, né, como vem causando. Então, seria isso, eu não vou me alongar mais. Obrigado. Continua a discussão. Por favor. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Então, vereador Coronel Mário, eu ouvindo aí esses dois requerimentos, até ficou acordado com o promotor Renato Maia de Faria, que hoje eu estaria levando ao conhecimento dos senhores edis e a comunidade, né, os internautas. Nós estamos iniciando um trabalho agora. Já tivemos uma reunião na semana passada com o promotor de justiça, o doutor Renato, o tenente-coronel Silvano Sacinski, a minha pessoa, Thelma Regina Bley, enquanto assistente social da Secretaria de Habitação, Ivan Gomes da Silva, secretário de Habitação de Canoinhas, a Bianca Neppel, procuradora do município de Canoinhas, e o Fernando Luiz Lopes, que é o major. Nós discutimos sobre a resolução do exercício de atos impeditivos do livre exercício da posse dos bens imóveis lá dos moradores do bairro Piedade e lá do PSH do Campo da Água Verde. Aquela situação de que alguns delinquentes retiram famílias boas, ameaçam, o que está acontecendo. Então, foi uma reunião bastante produtiva. E agora, na próxima sexta-feira, às 9 da manhã, nós teremos já uma reunião intersetorial, onde nós estaremos com a Secretaria de Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente, e para fazer uma explanação da questão sobre a necessidade de fortalecer a segurança pública, que é esta que é o principal objetivo do coronel Sacinski e do promotor de justiça. E porque a gente levou ao conhecimento deles os problemas que nós temos lá em cima no residencial, lá no Piedade, e também a polícia ela é chamada frequentemente para atender essas ocorrências, e este coronel ele veio com novos propósitos de trabalho para cá, e o promotor também tem essa vontade de fazer uma limpeza nesses lugares, nesses bairros, porque esses delinquentes são os mesmos que vão detonar as coisas lá no Parque de Exposições e em outros lugares, né? Então,
ele propôs, né, com o objetivo do fortalecimento de vínculos, a identificação dos moradores e contato da Polícia Militar com a comunidade por meio do programa Rede de Vizinhos. E então ele sugeriu um prazo para isso. A gente agora, hoje eu já estava elaborando um pré-cadastramento para identificar novamente as famílias que eram os contratantes, né, o vereador Célio Galés, que sabe bem dessa situação, os que venderam, os que alugaram, os que foram atropelados por pessoas do tráfico. Então, vai ser trabalhado esse levantamento de moradores e depois uma limpeza, este acolhimento aos moradores, aos bons moradores, a criação dessa rede de vizinhos e com a participação acirrada da Segurança Pública, da Polícia Militar, tá? Então, envolvendo a intersetorialidade municipal. Então, sexta-feira, já teremos esta reunião às 9h da manhã na Prefeitura de Canoinhas, na sala de reuniões, no 2º pavimento. Eu até convido os interessados, os vereadores interessados a participarem, porque vai ser vamos iniciar aí um movimento, ações, já que o projeto técnico social trabalhou alguma coisa, mas ele não dá conta de ficar permanentemente insistindo nessas questões. Então, eu acredito que, com o envolvimento de todas essas secretarias e a instalação da rede de vizinhos, a associação de moradores, a identificação dos delinquentes, essa limpeza, né, entre aspas, que será feita aqui nesses 2 bairros, loteamentos, as coisas tendem a diminuir. Obrigado. Continuando a discussão. Eu só quero aproveitar, vereadora Thelma, a vossa manifestação, porque recentemente eu fui visitar algumas famílias, e aí o que a gente percebe lá? Que o número de famílias que causam problema é um número pequeno, mas causam tanto problema que lhe aparece, sobressai sobre as 392 famílias de bem, né? As 392 famílias que tem lá. Por isso é importante essa rede, né? Essa reativação, digamos assim. Em 2017, quando nós passamos pela secretaria, nós tivemos algo parecido. A senhora nos acompanhou em algumas, não sei se o termo correto seria incursões ou visitas, enfim, aquela comunidade. Mas realmente eu gostaria muito de poder participar dessa reunião, vereadora Thelma. E se eu tiver condições e a questão da agenda, eu farei questão de estar lá. Continua em discussão, não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 599/2019. Requerimento 600-601/2019, de autoria e toda utilidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Tereza Reichert Sabatke e da senhora Relindes Muslão Kraus, determinando que seja comunicado à família enlutada. Por se tratarem de requerimento de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Continha, senhor presidente. Eu estava verificando que hoje nós tivemos a 40ª sessão ordinária dessa casa, e eu até vou solicitar à assessoria legislativa que faça buscas para verificar em quantas oportunidades, vereador Chico Mineiro, a comunidade fez uso da tribuna nesse ano, que foram inúmeras, né? Esse é o objetivo principal, né, dessa mesa diretora, é trazer a comunidade para participar das sessões da Câmara, seja através da defesa de projetos, como foi o caso hoje, Priscila, ou de outras entidades que se fizeram presentes. Então, a gente está conseguindo cumprir aquilo que era o objetivo nosso, trazer a comunidade para essa casa, já que essa casa é a casa do povo. Eu quero, antes passar as explicações pessoais, solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Vilmar Sudowski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. Eu quero fazer uma pergunta até para a vereadora Thelma, na condição de que ela é assistente social da Secretaria da Habitação, senhor presidente.
e acredito que todos nós temos assim a preocupação em saber como que ficou as instalações, ficaram alojados, aquelas famílias do residencial lá do Choia que foram desapropriadas e que nós aqui votamos um projeto de lei onde contempla com 6 meses de aluguel a essas famílias, se foi possível a localização de imóveis, contemplando o valor oferecido, se elas estão realmente instaladas, e eu acho que a vereadora talvez tenha essas respostas. Eu ia até fazer um requerimento, mas eu acho que não há necessidade, porque a vereadora deve ter todas essas respostas, porque ela viveu na prática, e eu tive a oportunidade de acompanhá-la, fazendo todo esse trabalho e a preocupação e o entendimento de atender a necessidade dessas famílias que tiveram aí algumas semanas de muita luta para achar um local onde se instalarem, onde residirem, onde acolherem seus filhos, enfim, com esses frios, se elas estão realmente bem acomodadas e como é que se encontra hoje a posição dessas famílias. Se a vereadora puder nos orientar e nos falar como que isso ficou. Obrigado. Sim. Então, como o vereador Vilmar Sudowski acompanhou, estivemos lá, num certo dia, a assistente social Mozara Chadec, a minha pessoa, com a ajuda dos assistentes sociais do CRAS do Campo da Água Verde, fizemos o estudo socioeconômico de cada família, 15 famílias, e após isso, já com a Procuradoria do município, foi definido pelo aluguel social no valor de R$500 por 6 meses. Todas as famílias conseguiram alugar casas, né, algumas por 450, outras por 500 mesmo, outras por 550 vão desembolsar R$50, mas todas estão bem alojadas. E, enquanto isto, estão sendo trabalhados nos trâmites para que cada um tenha, através da venda venal, sua área, o seu lote, lá no Campo da Água Verde, atrás do mutirão, para a construção de suas casas, que daí este é por conta do morador, né? Então, a Secretaria de Habitação, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, Procuradoria, o prefeito foi muito pronto lá em resolver a situação, nenhuma família ficou desamparada. Todos estão bem alojados. Muito obrigado, vereadora. A gente veio acompanhando isso, mas eu sei que ali dentro da secretaria é que passou todo o trâmite, foi todo o dia a dia e o desenvolver de toda essa luta que o município de Canoinhas teve através do prefeito municipal, a preocupação, e parabenizar a secretaria, o prefeito, a Vossa Excelência aí pelo trabalho que realizaram, porque imagina nos dias de hoje com esses frios, se essas famílias estão mal posicionadas, mal alojadas, é uma preocupação. Eu estava lembrando e falando lá em casa para minha família, né? Poxa, com todo esse frio, né? Pensa, as pessoas às vezes elas não terem aonde se acomodar, onde ficar de forma adequada, ser tirada de um lugar, colocado para outro, muitas vezes, isso é uma mudança radical na vida das pessoas e das famílias, né? Então, essa preocupação, isso nos deixa muito tranquilo. Muito obrigado, Sim. vereador. E assim, senhores edis, muitas pessoas, a maioria das famílias, destas 15 famílias, exceto 2 famílias, mas eles tiveram a consciência de que eles tinham que sair dali, aquela terra não pertencia a eles. Então, compreenderam, entenderam que seria assim, e eu acredito que as coisas aconteceram, eu achei que seria pior, né? Elas aconteceram até 3 famílias ficaram até a última hora, mas no final deu tudo certo. E com estes terrenos que eles terão agora, a gente deixou bem ciente, e eles também acreditam nisso, que a partir do momento que eles têm o seu lote e podem fazer a sua casa, para o resto de suas vidas, eles terão posse e saberão que aquilo realmente é deles. É isso. Mais alguma inscrição? Com a palavra, vereador Demilson Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aos canoenses e aos internautas que nos assistem. Nossa, muito boa noite. Eu não ia até me manifestar, senhor presidente, mas
mas para que fique registrado nessa Câmara e também para esclarecimentos. Eu fui procurado esse final de semana, talvez o senhor também, por alguns produtores, alguns agricultores, na última sexta-feira, não foi só uma pessoa, foi várias, questionando ainda a cobrança da COSIP na área rural. Nós aprovamos no final do mês de maio, foi sancionada pelo senhor prefeito no dia 3 de junho, agora 2019, foi feito convênio com a Celesc, né? Eu estive conversando com o senhor prefeito na sexta-feira, na quinta-feira à noite mesmo, o senhor prefeito também foi procurado, e o problema está na Celesc, porque foi encaminhado o convênio à Celesc, e, por via das dúvidas, ainda está sendo cobrado a COSIP agora, no mês de julho. Então, a gente esclarecendo aos senhores vereadores, né, foi aprovado por unanimidade por todos nós, e aos agricultores, estamos vendo, então, junto com o senhor prefeito, e eu só quero aqui que fique registrado, né, vereador presidente, tenho certeza que o senhor também foi procurado, que o erro está na Celesc, ou talvez os leitorias que fizeram ainda a leitura, esse questionamento no final de maio, início de junho, por isso que ainda está vindo essa cobrança. Mas, a partir de agosto, pelo entendimento, o senhor prefeito vai nos dar a resposta essa semana, né? Mas não é mais para ver essa cobrança. Então, só isso que eu queria falar aos senhores vereadores, né? E esclarecer, né, a maioria que nos assistem também pela internet, né, que por nós, vereadores, foi aprovada a isenção da COSIP na área rural, né, e lei se cumpre. E realmente o prefeito sancionou no dia 3 de junho e foi formulado o convênio com a Celesc. Então, era o que eu tinha. Senhor presidente, agradeço. Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Vereador Edmilson, eu também fui procurado por várias lideranças, aliás, a maioria daquelas que se fizeram presente naquela reunião aqui na Câmara, e essa é a informação que eu também repassei para eles, porque a Celesc lançou a COSIP, né, talvez a justificativa seja que a leitura era relativa ao mês anterior, né, talvez seja essa a condição. Agora, a minha preocupação é que, como já deu problema naquele primeiro momento, continuou dando agora, será que mês que vem não dará? Né, tanto que eu creio que talvez o ideal fosse que fizéssemos um requerimento para a Celesc, né, informando, né, para que não recorra a isso, porque senão aí vai ficar complicado para essa casa, né, até para o Executivo. Mas para mim está tendo problema com a Celesc, com a palavra a Celesc. Né, mas pode ser que sim, por ter sido sancionado no 3/6, pode, né? Pode. Daí o lançamento é futuro, mas eu tenho medo, né, de que no mês de julho, novamente, a gente esteja recebendo por WhatsApp aí o pedido aí da população do interior com relação a essa cobrança. Viu, senhor presidente, só esclarecendo, a gente, né, a sua questão que o senhor falou, só não foi formulado o requerimento, porque em contato na última sexta-feira com o senhor prefeito municipal, ele mesmo disse que ia se dirigir à Celesc, a sua equipe, a assessoria jurídica, né, senão no dia de hoje nós já tinha feito esse requerimento, mas vamos aguardar até amanhã. Amanhã acho que o senhor prefeito deve nos passar, mas é correto e certeza, né, o erro está na Celesc, até vamos ver a justificativa, a resposta à Celesc, eu calculo, vereador presidente dessa casa, que deve ser referente à leitura, que eu acho que é feito antecipado, então ainda pegou o mês de julho. Então vamos aguardar na resposta do senhor prefeito amanhã, e, conforme o senhor prefeito fazer, senão à noite, na sessão de amanhã, a gente elabora o requerimento, né, para tirar as informações precisas por parte da Celesc. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Só para esclarecimento, eu recebi vários produtores rurais do interior, e a leitura foi feita no dia 21/6, e veio na conta agora do mês de julho, já emitido. Então, acredito que foi então após sancionada a lei que foi feita a leitura. Então, aí está sendo comprovado que foi 100% a falha da Celesc, né? Então,
21/6 foi feita a leitura atual. E como está aqui, a próxima leitura vai ser no dia 22/7. Eu recebi, até encaminhei para o senhor aí, a cópia de alguns talão de luz, para o senhor dar uma analisada. Só para complementar, senhor presidente. Aí pode até ser que, por conta da lei ser sancionada, ela tinha vigência até 3/6, refere-se, não sei se é possível cobrar proporcional ou não, né, vereador Paulo Blinski? Não sei se isso é possível ou não, mas talvez, como não há proporcionalidade, se cobrou o valor inteiro, né, do mês de junho, referente ao consumo do mês de junho. É isso que eu imagino. Mas eu penso que nós deveríamos fazer um requerimento informando a Celesc, né, de que está em vigor essa lei que isenta o agricultor, o morador no perímetro rural, e que a Celesc tem que tomar providências para não lançar no próximo mês, sob pena daí dela responder por isso, né? Se houver concordância dos senhores, já vou solicitar à Secretaria Legislativa porque a gente faça um requerimento assinado por toda a edilidade nesses termos. Concordo, senhor presidente, e acho que deve ser esclarecido o requerimento para a Celesc, não para o senhor prefeito, né? É para a Celesc. O sancionamento da lei que isenta. Exatamente, né? Eu concordo. Não há mais vereadores inscritos. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, a presença do Cláudio, bateu o cartão em 41 sessões. Creio que o senhor deva ter estado próximo de 40. Próximo disso. Agradecer a PRI pela sua presença, pela defesa aí do projeto, o Adriano. Quero cumprimentar o Silano. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outro para o dia de amanhã em horário regimental.